Não, é o record. Agora deu. Isso. Isso. Deixa eu ver aqui, não passei batom, mas vai assim mesmo. Assim mesmo. Importante, deixa eu colocar aqui, né? Faz de conta que eu estou dando uma palestra para 500 pessoas, Daniel. E você é o único que está aparecendo aí na tela. A gente tem que estudar tudo de forma estratégica, né? Porque vai É, saber, né? Mas então é isso, né? Bom, então seja bem-vindo aí, Daniel. Vou falar um pouquinho do que eu faço, né? Do que eu desenvolvo. É uma parte, eu falo sempre ali nas nossas reuniões do BNI sobre perfil comportamental, né? Mas na verdade, o perfil comportamental é o início de um processo que eu faço. Eu vou mostrar aqui como é que é uma trilha de desenvolvimento. Eu trabalho com liderança, meu objetivo é trabalhar com pequenas e médias empresas, tá? E conforme eu vou falando, acho que você vai ter os insights do tipo de empresa assim que eu vou precisar, tá? Então, eu começo aqui, uhum. liderança de resultado. Meu objetivo é que as pessoas tenham alta performance e que a liderança, né, seja uma liderança de resultado que tenha produtividade, né, que tenha lucro, enfim, é isso. Então, no próximo slide, eu gosto muito de uma frase aqui, que é essa: conhecer a si mesmo, como conhecer os comportamentos dos membros da equipe, promove melhoria e transparência nas relações interpessoais. Maior engajamento da equipe, contribui para o bem-estar e, em consequência, aumenta a produtividade e os resultados. O que que acontece? Muitas empresas, elas têm, assim, conflitos, até eu falo no meu pitch, né, sobre empresas familiares, que às vezes o marido é o CEO, a esposa trabalha no financeiro, só que ela não tem um perfil para trabalhar no financeiro, e às vezes começam os conflitos, né, porque se ela não tem, ela vai ter dificuldade, ela não vai ter resultado. Por exemplo, se ela for uma mulher influente, que você vai entender melhor daqui para frente, um influente tem muita dificuldade em organizar as coisas, tem dificuldade em fazer planilhas, tem dificuldade em cuidar de dados, de contrato, essas coisas. E um departamento financeiro, né, às vezes o casal, né, vamos dizer, são os sócios, né? E aí eles começam a ter atritos, porque ela pode não estar dando resultado, né? E esses atritos, o que acontece? Eles extrapolam um ambiente empresarial, acaba indo para o familiar e acaba indo para os filhos, enfim, né? Então, quando a gente conhece, né, as pessoas querem, como eu falo assim, conhecer a si mesmo, primeira coisa, o empresário, o empreendedor, ele tem que conhecer quem é ele, quem eu sou, por que que eu tenho certos comportamentos, por que que o meu comportamento é assim, por que que eu tenho medo de algumas coisas, por que que eu faço rápido algumas coisas e outras pessoas eu quero que façam na mesma rapidez e elas não correspondem àquilo que eu quero, né? Então, às vezes, tem esses questionamentos, né? Por que que as pessoas não veem aquilo que eu estou vendo, né? Tem pessoas que são visionárias, né? E às vezes elas veem, mas elas não conseguem comunicar e transmitir. Que é numa empresa, é muito importante você ter uma visão, né? Quem você quer ser daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Mas você tem que transmitir, você tem que comunicar de forma adequada com as pessoas, com os sócios, né? Com os gestores, com os colaboradores, para que você atinja aquele objetivo, né? E tem pessoas que têm só a visão, mas não conseguem transmitir, né? Então, nós vamos ver assim um pouquinho. Então, o importante primeiro, conhecer quem é você, ou quais são os seus medos, as suas dificuldades, quais são os seus pontos fortes, o que que você pode potencializar e o que que você tem que minimizar, né? Às vezes você tem alguns pontos, né? Você precisa minimizar aquilo ou desenvolver aquilo. Daqui, quando eu falo do desenvolvimento, o desenvolvimento humano não é o desenvolvimento, fazer cursos de hard skills, que nós vamos falar aqui um pouquinho também, né? Os hard skills são todos aquela ideia de qual a faculdade que você fez, o curso técnico que você fez, o inglês, como chama, MBA, doutorado, mestrado, todas essas coisas, né? Tudo aquilo que você pode comprovar no LinkedIn, a gente chama de hard skills, né? Você tem um certificado e tal. E se você tivesse um iceberg, aquilo lá é só a pontinha do iceberg, né? Representa 15%. O resto, a parte de baixo, seriam todas as competências emocionais, né? Socioemocionais, né? Então, a gente primeiro precisa conhecer a gente mesmo, né? Às vezes a gente quer mudar a outra pessoa e ninguém muda ninguém, isso é importante, né? Quando nós mudamos, as pessoas vêm através do nosso exemplo e acabam mudando também.
né? Nada pode ser imposto. Mas quando você tem uma transparência sua e transparência com quem é a sua equipe, as coisas fluem melhor. Por isso que eu gosto muito dessa frase aqui, tá? E o meu mantra, né, é do Simon Sinek, que é uma frase dele, né? Quem não entende de pessoas não entende de negócios. Isso é verdade. Os negócios, por mais que avance a tecnologia, por mais que tenha processo, se não tem pessoas, ele não roda. Então, as pessoas são fundamentais. Quando você vai fazer uma compra ou executar alguma coisa, você não comercializa com logos, você comercializa com pessoas, né? Pessoas que estão dentro de empresas. Então, sempre vão existir as pessoas são fundamentais, tá? E aí, normalmente eu pergunto, né, para os empresários, para os empreendedores, quais são os principais desafios enfrentados na gestão de pessoas dentro da tua empresa? E até queria perguntar para você, Daniel, quais são os desafios que você tem com a sua equipe, ou com seus clientes, ou com as pessoas com quem você lidera, ou as pessoas, né, os seus líderes, enfim, quais são os principais desafios enfrentados? Eu acho que primeiramente com clientes a gente tem desafios de horários, né? O cliente está sempre em horário de trabalho, não consegue agendar retornos ou conversas e acaba atrapalhando no andamento do processo, né? Certo. E porque a gente sabe que vendas, a coisa ela tem que ser um pouquinho rápida, né? Porque senão esfria. E quando esfria, é complicado. Perde interesse, enfim. A venda é Então, emocional, né? É isso mesmo, 90%, né? é emocional. E aí você Então tem é que, isso. né, tem que fazer. Então, a tua maior dificuldade é com os clientes, né? Hoje Uhum. você, assim, no consórcio, você, assim, tem equipe ou não? Você trabalha independente? Você é um representante? Como que é? Eu sou um representante, mas atualmente nós temos várias equipes aqui na Contato, né? Aham, E, e eu acho que o problema com equipes é achar a pessoa certa para o trabalho certo, né? Vamos dizer assim. Às vezes a pessoa acha que trabalhar com vendas é fácil, é tranquilo, não é estressante, vai conseguir vender e receber uma comissão boa. E quando vê que o negócio é mais embaixo, tem que ter um percentual um pouquinho a mais de esforço, acaba espanando, né? Vamos dizer assim. uhum, E tem uma rotatividade muito alta de vendedores, né? De pessoas aqui dentro da certo. Contato. Então, esse é o grande problema E, também. tá, então você tem uma rotatividade grande de vendedores, né? Ao que se deve essa rotatividade? Quais são os principais fatores aí que... Porque esses vendedores, eles estão na equipe, você lidera essa equipe ou não? Como que Não, é? não lidero, não Eles lidero. são como você, eles são representantes assim Isso, como você, né? o Tá. representante da marca. Uhum. E é justamente isso que eu disse, né? A pessoa não que seja iludida, mas ela entra iludida, achando que é fácil, é tranquilo, Uhum. é só vender alguma coisinha aqui ou lá, mas acaba se deparando com vários problemas iniciais da venda em si, né? Não do consórcio, mas da Uhum. venda, que Certo. acaba selecionando mais as pessoas, né? Então, é complicado, porque somente quem entende de venda um pouquinho mais, entende que o processo é um processo desgastante e persistente, de persistência, acaba continuando aqui com a gente, né? Que Uhum. realmente não é fácil. Você tem que estar ligado 24 horas por dia, tem que estar sempre prospectando, sempre conversando com clientes, enfim, agendas também, aquilo que eu disse, de você conseguir encaixar agendas, às vezes não consegue encaixar nesse mês, e aí acaba perdendo alguma coisa, enfim. Então, esse é Uhum. o processo da venda, né? Eu acho que venda em geral é assim, né? Certo, certo. Ok, ok. E se não, conforme eu vou falando, se você lembrar de alguma outra coisa, a gente pode ir, né, falando, que às vezes esquece algum detalhe, né?
Bom, eu gosto Uhum. muito, não sei se você conhece esse livro aqui, do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. O Jim Collins, ele é consultor do Abílio Diniz, do Jorge Paulo Lemann, entre outros, né? E o que que ele fala? A habilidade executiva número um, né? Ou seja, do líder, do gestor, do CEO, do dono da empresa, do fundador, é escolher as pessoas certas e colocá-las nas posições certas. Alguns gestores, às vezes, delegam isso para o departamento de recursos humanos, mas não escolher a pessoa certa é um dever, inclusive, do gestor, porque às vezes ele fala assim: ah, essa pessoa entrou e não serve para aquilo que eu quero. Mas será que ele delargou, né? Nem delegou, né? Delargou essa escolha para o RH? Porque a habilidade, né, para você ter sucesso na sua empresa, você tem que escolher as pessoas certas e colocar nas posições certas. Então, você vai falar: olha, eu quero uma pessoa que tenha essas características. Quem define as características é o gestor, não é o RH. O RH, ele vai executar uma função, uma demanda do gestor, né? Vai procurar os candidatos, mas quem define é o gestor, tá? E muitas vezes os gestores acabam se esquivando dessa, vamos dizer, dessa tarefa que é deles, tá? E por isso que às vezes a empresa não é bem sucedida. Começa a entrar pessoas, sai, tem alta rotatividade, né? Porque não toma esse cuidado, tá? E aqui, um dos casos foi o Abílio Diniz, que ele levou lá para o Jim Collins, né, nos Estados Unidos, levou o time de vice-presidentes. Então, dos 15 vice-presidentes, eles viram, depois que fizeram os testes e vários outros diagnósticos, que ele precisava trocar 4 cadeiras, né? Ele não precisou demitir ninguém, mas ele viu que as pessoas, elas estavam em posições que, se elas mudassem, né, as posições, elas iam dar o melhor delas, né, da essência delas. Então, aí foram trocados e o faturamento aumentou em 30%. E aqui eu vou colocar um videozinho. Me fala se você está escutando. Gestão é simples. Faça o simples. Tô E sim. gestão é gente e processo, processo e gente e processo. Uma empresa não é diferente da outra, embora sejam setores e indústrias completamente diferentes. Eu já tive no retail, durante grande parte da minha vida, já tive na indústria durante grande parte da minha vida, já trabalhei com o governo, é tudo igual. É gente e processo. Você começa com gente, põe as pessoas certas no lugar certo e organiza os processos. Manda elas organizar os processos. A coisa vai funcionar. Ah, tem uma empresa que está dando errado. Ou está a gente errada, ou está os processos errados. Não importa qual é o core, não importa o que ela está fazendo. É isso. Quando eu digo, você vai começar uma empresa, antes de contratar o CEO, vai contratar o RH, o gestor de gente, porque é o mais importante. Sem gente, você não faz nada. Tem gente, você não faz nada, né? E você viu que várias vezes ele falou que tem que ter a pessoa certa no lugar certo, né? Daqui a Gestão é pouco nós vamos ver de novo, assim, o que que é essa pessoa certa no lugar certo. Então, antes da gente continuar, vou falar aqui alguns cases, né, de franquias que alavancaram muito seus resultados utilizando a metodologia que eu uso, que eu vou falar daqui a pouco, que é o CIS Assessment, é uma das tecnologias que eu uso, tá? Então, no caso, a Microlins, você conhece a Microlins? Que é Conheço sim. uma escola profissionalizante, né? Então, aqui, Uhum. olha, o faturamento dobrou. Ele falou assim: meu time começou a voar quando eu coloquei as pessoas certas nos lugares certos. A performance em vendas disparou, assim como a retenção dos alunos, né? Porque a escola, eles, através do perfil comportamental, eles entendem tanto eles como vendedores, os clientes dele como os compradores, e o outro cliente final, que são os alunos, né? Porque não necessariamente os alunos, né, que são os que compram, né? Pode ser que sejam os pais também, enfim, em alguns casos, né? Mas pode também ser os alunos. Mas a retenção também. Ou seja, eles conseguiram entender e tratar melhor, porque pessoas diferentes precisam ser tratadas de forma diferente. Tem até, às vezes, um ditado que fala assim: ah, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Isso é certo ou errado? Eu Depende. acho que é certíssimo. Nem sempre, nem sempre. Olha só. Eu vou dar um exemplo. A minha colega fez aniversário
E eu amo comida japonesa. Eu falei assim, ai, que legal, vamos comemorar o seu aniversário num restaurante japonês? Eu conheço um japonês maravilhoso aqui, né? E eu achei que ela ia adorar. Ela falou assim, detesto comida japonesa, detesto. Ou seja, não trate os outros do jeito que você gostaria de ser tratado. Eu, se fosse o meu aniversário, eu gostaria de ser chamada para ir num restaurante japonês. Mas não é o caso, né? Então, o típico caso que você tem que deixar a pessoa escolher, né. Claro que quando você está falando sobre respeito, né, ter respeito, tem algumas coisas que, claro, eu gostaria de ser tratada com respeito e trato as pessoas como você gostaria de ser tratados. Então existem coisas que a gente fala, é uma meia-verdade, né. Tem pessoas, por exemplo, que gostam de exposição, você lembra um tempo atrás que tinha aqueles carros que vinha com aquela música no alto, falar feliz aniversário, não sei o que lá, né, I just called to say I love you, tal, alguma coisa assim. E tem pessoas que amam, falam: "Ai, que lindo, que maravilhoso, você lembrou de mim, não sei o quê". E tem pessoas que detestam, ficam todas envergonhadas e falam assim: "Pelo amor de Deus, não sabe onde se esconder, fica todo vermelho", sabe essas coisas? Então depende da situação, tratar os outros como você gostaria de ser tratado, né, porque se a pessoa que teve a ideia, por exemplo, do carro, né, de som, tarari, fazer aquele escarcéu, né, na frente da pessoa, né, que está fazendo aniversário, pode ser que seja um negócio super legal para ela, né, mas pode ser que tem pessoas que não gostem desse tratamento, entendeu. Então por isso que a gente tem que entender, nem sempre é uma meia-verdade, né, é uma meia-verdade isso. Então no caso de uma escola também, os alunos, se você entende de perfil comportamental, você vai entender que certos alunos você tem que tratar de uma maneira e outros alunos você tem que tratar de outra maneira, cada um no seu perfil. Quando eu falar um pouquinho de perfil, você vai entender um pouquinho, tá? Então, por isso que você retém, né, quando você entende o que a pessoa está falando, você se comunica, porque comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende, né? Então, isso Uhum. também para vocês em vendas é uma coisa super importante, né? Outra franquia também que utilizou a Cacau Show, é uma das franquias, né, que eu conheço, o Gabriel aqui Azeredo, né, e ele colocou aí, ó, o faturamento aumentou em mais de 40%, tive muitos ganhos a contratar as pessoas certas para os lugares certos, tive diminuição do turnover, né, da rotatividade, aumento da motivação dos colaboradores, aumento da produtividade dos resultados. Tá? Então, por quê? Porque você começa a enxergar as pessoas certas nos lugares certos. Tem pessoas que são mais lentas, tem pessoas que são mais rápidas, né? E a Febracis, eu não sei se você conhece a Febracis. A Febracis é uma Não. empresa que dobra o faturamento todo ano. Eu coloquei, inclusive, no grupo do BNI uma mentoria ontem, uma mentoria de business no BNI Social, você viu? Aquele Eu era o vi. presidente da Febracis, estava o presidente, a esposa, que é a vice-presidente, estava a CEO, que é a Lilian Carmo, né? E estava o Galdino, que é o cara que trabalha com marketing digital. Não é só marketing digital é uma das coisas, né? Na empresa que chama CIS Digital. Então, se você depois tiver assim, se quiser ver um pouquinho, aquela empresa é a Febracis, tá? E o faturamento deles dobra todo ano. Por quê? Por causa das estratégias que eles utilizam, por causa do perfil comportamental, eles sabem são os donos, e eles falam isso lá. Né, que eles Uhum. descobriram, tanto o marido, né, o Paulo Vieira e a Camila Vieira, que eles têm perfis, os dois são dominantes, mas uma é conforme e o outro é influente. Então, o influente não gosta de organização, não gosta de planilha e tal. E o conforme quer tudo organizado. Ele quer saber quanto que está o caixa, qual o fluxo de caixa, quanto é que está o financeiro. São pessoas ótimas para o financeiro. Né? Então, ela fala bastante o que significa isso e como eles alavancaram, porque eles pegaram duas potências, dois dominantes, juntaram esses dois dominantes e com perfis complementares, né, que eu vou mostrar em um quadro, e como eles alavancaram o negócio. Então, o faturamento dessa Febracis, ela dobra todo ano. Então, mesmo em meio à crise, né, quando teve a pandemia, todo o processo deles era presencial, eles viraram a chave para o digital e agora está um processo híbrido, tá? Então, a Febracis vem aumentando, dobrando o faturamento de maneira consecutiva, ano após ano, e estamos crescendo não só em vendas e faturamento, né, mas no número de participantes dos eventos. O último método CIS, que é um treinamento. Já ouviu falar no método CIS? Treinamento de inteligência emocional? Nunca ouviu falar? Tinha 11 mil Não, esse pessoas. método não. 11 mil pessoas
ali no São Paulo Expo, ali na Imigrantes, e mais 40 unidades Febracis ao longo do mundo. Eles fazem o presencial e fazem transmissões para unidades Febracis. Aí em Campinas tem a Febracis Campinas, tem a Febracis São Paulo, Jundiaí ainda não tem sede de Campinas, né, Daniel? Sou de É de Campinas. Campinas, isso. Então, tem em Orlando, tem em Angola, são em 4 continentes, tá? Que eles têm a Febracis. Então, eles vão dobrando, porque eles replicam essa informação nas unidades. Então, a unidade, você vê. É que assim, quando você vai num evento que é muito grande, não tem aqueles monte de telões, porque você não vê a pessoa Uhum. fica uma formiga ali no palco, né? Então você olha com os telões. Aquilo que está passando no telão, eles transmitem para as 40 unidades espalhadas no Brasil e no exterior. Então, você vê o telão, é a mesma coisa que você tivesse no evento. Só que aí você vai estar num lugar menor, né? Mas todo amparado com a estrutura Febracis. E por isso que eles crescem Uhum. tanto. A virada de chave deles, o aumento deles foi muito grande na pandemia. Sabe aquele negócio que muitas empresas fecharam? Eles, na pandemia, fechado mesmo, que eles não podiam ter nada presencial, como eles fizeram tudo digital, então eles tinham tudo em 80 países. Era transmitido, né, via internet, o limite era a internet, então 80 países Uhum. recebiam essas transmissões, tá? Então é isso que, sabe, umas empresas alavancam, outras empresas morrem, né? Porque muitos restaurantes a gente vê, né, morreram na pandemia, né? E outras alavancaram. Então é uma questão de visão, uma questão de o que você precisa fazer hoje. Porque, por exemplo, em evento presencial, fala assim, morreu, né? Lembra? Porque se você mantesse a sua cabeça de presencial, não ia acontecer nada. Então, o que você pode fazer para alavancar os seus negócios, né? Mediante uma situação? Tem uma regra de 10-90. 10% é o que acontece com você, 90% é o que você vai fazer com o que acontece com você. Então, a gente tem que estar sempre perguntando, o que eu posso fazer para alavancar minhas vendas? O que mais eu posso fazer? O que mais? E ficar assim, reverberando essas perguntas, né? Que na verdade é coaching isso. Que a Febracis é coaching integral sistêmico, tá? Então é coaching que eles vão falando como crescer esses resultados, né? Então vamos lá. Talvez você saiba alguma coisa, mas vou repetir aí um pouquinho. Quem sou eu? Eu sou a Irene Dutra, sou filha amada de Deus, sou mãe do Daniel, Daniel que é casado com a Kátia, eu sou avó da Mariana, de 8 anos, e da Estela, de 2. Eu sou formada em engenharia, com mais de 33 anos em empresa. Eu sempre trabalhei com tecnologia, por isso que eu tenho essa facilidade, né? E eu gosto também. Eu não gosto de programar, tá? Eu gosto de usar a Uhum. tecnologia. Detesto programar e você vai saber daqui a pouco por quê. Empresas de engenharia de grande porte atuando para indústrias de óleo e gás. Essa indústria é a Petrobras, a Vale, né? Grandes, trabalhavam em refinarias e plataformas de petróleo, tá? Depois que eu não fiz uma transição de carreira, eu não me preparei, porque eu fui chipada para ser uma pessoa CLT, não uma pessoa empreendedora. Então, meu pai falava assim, olha, e toda a família, né? Toda a minha família, você tem que estudar, você tem que fazer uma boa faculdade, você tem que trabalhar, você se aposenta, e ponto, né? Normalmente as pessoas que Uhum. aposentavam na minha família morriam. E eu me aposentei em 2013 e eu não morri. Não dá para ficar parado, não dá para ficar dependendo só de INSS, né? E INSS eu conheci a sigla aí nos programas de inteligência emocional que fala isso nunca será suficiente, né? Então, e ficar parado também é uma coisa muito triste em casa, né? E também por causa do meu Uhum. perfil, eu sou mais agitada, né? Então é ruim. E eu passei muito mal na pandemia, porque o meu filho falava assim: mãe, eu sou 60 a mais, né? Mãe, você não vai no supermercado, não faz isso, não sai na rua, não sei o que lá, sabe? Sabe aquelas coisas dos Uhum. idosos, né? Da terceira idade, eu não podia fazer nada. E eu falei assim: meu Deus, e eu fui murchando, 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 até que eu fiquei em 2021, eu fiquei com uma depressão profunda, cheguei até a ser internada aqui no Hospital São Vicente e tal, queria tirar minha vida, que eu falei, a vida não faz sentido, tal, né? Foi uma fase bem, assim, Credo. complicada. Eu fui no fundo, 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 fundo do poço. E aí eu ressurgi das cinzas,
graças a Deus, através com a inteligência emocional. E por isso que eu falei, eu preciso falar isso para o mundo, né? E eu fui internada no dia 9 de abril, né? Tá fazendo 2 anos, e no final de maio eu fiz um treinamento que chama o Poder da Ação, é até a minha pulseirinha aqui que eu uso, ó, não sei se dá para ver, o Poder da Ação. Uhum. Foi uma palestra que o Paulo Vieira chamou para fazer o Método CIS, que é um programa de inteligência emocional. Nisso que eu fiz, em 3 dias, a minha chave virou, de tanto que ele falou, né? Na verdade, o que eu tomei? Eu tomei uma consciência de que eu é que tinha que mudar, que aqueles pensamentos horríveis, eu é que estava criando na minha cabeça. E não era nada, eu é que estava criando. E eu ampliei de uma forma que eu estava me destruindo e destruindo a minha família. E quando eu fiquei ruim, o meu filho parou de trabalhar para cuidar de mim, e eu via como se fosse um vórtice de lama e que estava assim sendo tragado e tragando a minha família também, porque uma pessoa doente, ela acaba consumindo toda a família, né? Você sabe disso, né? Ela vai consumindo tanto os recursos financeiros como recursos emocionais, né? E aí eu tive uma virada de chave e falei assim, sai disso. E aí eu fiz toda uma grade que a gente fala, chama Green Golden Belt, da Febracis. Então, eu fiz primeiro método CIS, depois coaching, análise de perfil comportamental, inteligência financeira, tudo com a parte que trata, vamos dizer, a parte emocional, tá? Então, sou Master Coach hoje, com certificação, né, na Florida Christian University, Business Coach, tudo foi na Febracis, né, analista de perfil comportamental. Eu fiquei 2 anos aí só me especializando, fazendo várias mentorias, vários treinamentos específicos de perfil comportamental, que eu gostei muito. E aí eu sou palestrante oficial também do Decifra Influência em Pessoas, Poder da Ação. Não coloquei outros aqui, mas eu tenho o Educar, Amar e Dar Limites, que eu vou fazer uma palestra na semana que vem, não, em maio, por causa do Dia das Mães e por causa dessa violência que está tendo, né, nas escolas, né, esse medo que eles têm, e que, na verdade, a gente, para ter filhos vitoriosos, nós temos que educar, amar e dar limites. Sim, eles precisam de limites, porque senão acontece essas Uhum. coisas, né, de entrar na escola, matar professor, não sei o que lá. São crianças que não têm limites e que tiveram problemas na infância. Tudo começa na infância, então a gente tem que tratar a infância, tá? E, bom, eu estou atuando desde 2018, né, com o desenvolvimento humano. Então é isso, da minha parte. Qual que é a minha missão? Transformar e potencializar vidas, colocando pessoas certas nos lugares certos, para que elas desenvolvam o seu trabalho com excelência e alta performance, para construir uma liderança de resultado. Então, essa nave aí da Space, né, X do Elon Musk me representa, tá? Me representa porque eu quero isso mesmo, sabe? Eu quero ir para o espaço. Então, isso significa fazer as coisas com excelência, isso significa ter alta performance. E alta performance, o que significa isso? Imagine, vou fazer um paralelo com a metáfora da marcenaria. Imagine que o marceneiro, ele vai fazer os móveis e ele tem as ferramentas dele. Ele tem o serrote, né, que ele serra, ele tem o martelo, tem o parafuso, tem a lixa, tem o metro, né, entre outras ferramentas. O marceneiro sabe exatamente que ferramenta usar e em que momento usar, né? Ele não vai usar o serrote para parafusar, por exemplo, né? Uhum. Para isso ele vai usar uma parafusadeira, ou seja, ele tem ferramentas certas para utilizar. Agora, imagine se o marceneiro chegasse assim, né, e falasse para a lixa vai lá e martela, ou lixa, vai lá e serra, né? Ele pode até falar aquele ditado, né? Eu mando, né? Como é que é? Manda quem pode e obedece quem Obedece quem tem tem juízo. juízo, manda quem pode, obedece quem tem. Eu tô mandando aí, vai lá fazer, né? E aí a lixa vai lá e tenta martelar e não consegue, a lixa rasga, né? A lixa se estressa, e é isso que acontece com pessoas que às vezes o gestor pede para fazer uma coisa que não tem nada a ver com elas, não tem a ver com a essência delas, a gente fala da essência. Né? Então a lixa não tem essência de serrar, a lixa não tem essência de martelar, a lixa tem essência de dar acabamento. Tá? Então, e agora, como que você vê essas ferramentas que somos nós, as pessoas, dentro das equipes? Nem todas as pessoas nasceram para serem empreendedores, nem todas as pessoas nasceram para ser vendedores, né? Nem todas as pessoas nasceram para trabalhar no financeiro. Tem que ter a diversidade, né? Mas quem são essas pessoas? Semana passada, no workshop que eu dei ali, a pessoa certa, lugar certo, estava conversando com uma menina que ela fez contabilidade
e começou a trabalhar com contabilidade, ela precisava trabalhar tal, só que ela estressou e foi estressando com os anos de tal maneira que no domingo ela tinha assim, tipo, ela acordava no domingo e dava um ai, sabe quando começa a passar mal? Saber que aquele era o último dia que ela tinha, que segunda-feira ela ia entrar na tortura? Ela, o gatilho dela, ela abriu o portão da empresa, pum, já dava sabe, uns tremores, umas coisas, e ela começou a adoecer, começou a murchar e adoecer. Por quê? Ela tem um perfil influente, ela gosta de falar, ela gosta de estar com pessoas, né? E normalmente quem trabalha no financeiro, quem é contabilidade, eles precisam estar muito focados. Normalmente aquelas pessoas que não falam com ninguém e que focam ali na planilha, nos resultados, fazem as contas, tal. E eles tá tudo bem ficar assim, as pessoas que têm a essência. Mas ela era uma influente, ela é uma pessoa que gosta de conversar, tal. Ou seja, conclusão, ela saiu da empresa, pediu demissão, ela falou, não sei o que eu vou fazer, mas aqui eu não fico mais. Pediu demissão, e aí ela viu uma banca de jornal aqui, ela mora aqui perto de casa, que estava abandonada, né? Porque com esse negócio do digital, banca de jornal praticamente não existe, né? Se existia ainda, acho que é raros casos, né? Mas a banca estava fechada, cheia de mato e tal. Ela foi reclamar com o dono. Ela falou assim: me informa que essa banca está cheia de mato. O cara falou assim: olha, na verdade eu estou querendo vender. Ela comprou a banca e ela abriu uma banca de pastel, sabe? E era tudo florido, colorido, cuidado, sabe? Porque aquilo lá despertou dela o amor, né? O amor de estar ali, de vender, de falar. É uma vendedora nata. Um influente é um vendedor nato. Ele é persuasivo, ele é convincente, ele é a melhor pessoa para trabalhar em vendas. Sabia disso ou não? Que tem um Já ouvi falar, sim. Tem. perfil que é persuasivo e nem todas as pessoas têm esse perfil, né? Por isso que às vezes Eu não não dão tenho. certo. Hã? Eu não tenho. É? Não, não é. Todo mundo pode fazer as coisas, mas você concorda que umas vão ter mais facilidades? Tem Umas mais vão fazer facilidade. dançando, Exatamente. dançando assim, e pá, e executa na boa? Aham. É É, isso. exatamente. Essa é a diferença, né? Você está dançando na chuva e tudo bem, e vende assim. E outras ficam, né, com muito mais dificuldade. Tudo você pode fazer, mas você vai ter dificuldade. Quando você se Uhum. estressa muito, estressa no sentido, você se esforça muito, por muito tempo fazendo uma coisa, é como se você estivesse puxando um elástico. Você não é aquilo e você está puxando, você está puxando, você está puxando, né? Se esse negócio puxar muito, pode ser que arrebente o elástico. Quando arrebentar o elástico, é que quando acontecem as doenças emocionais. Ou você tem um Uhum. burnout, ou você tem uma depressão, ou tem uma ansiedade, ou tem alguma coisa assim, um pânico, sabe? Tem as pessoas também de síndrome do pânico, e que não conseguem mais, então trava, o emocional dela trava. Então a gente precisa cuidar dessas coisas também. Por isso que é tão importante. Parece que é besteira, mas não é. É muito importante isso, tá? Uhum. E aí, como é que eu trabalho? Eu trabalho, né, como eu te falei, eu gosto de trabalhar, embora eu trabalhe também com pessoas individuais, o meu negócio é trabalhar com times, né, com empresas pequenas e médias empresas, né? Então, o que que eu faço? Eu tenho uma trilha de desenvolvimento da liderança. Isso aqui é tudo comportamental, tá? Então, eu faço um diagnóstico da empresa para saber como é que ela está trabalhando, se ela tem missão, visão, valores, quais são os problemas que ela tem com o pessoal. Então, eu faço o diagnóstico, quais são os desafios enfrentados, que é mais ou menos, não é só aquilo que eu perguntei, a gente tem um questionário que a gente passa, Ah, tá? sim. Depois disso, a gente faz análises individuais. O que que são essas análises individuais? É um link, é tipo um teste que eu mando. A pessoa responde isso daí, ela leva uns 10 minutinhos para responder. E desse relatório desse relatório não, desse teste que é feito, sai um relatório sai 40 páginas, que é tipo um raio-x da pessoa, falando quais são Uhum. as características, os pontos fortes, os medos, os pontos de melhoria, aquilo que ela tem dificuldade, o estilo de liderança, se é uma pessoa extrovertida ou introvertida, né? Porque como uma pessoa extrovertida, ela se carrega na extroversão. Se ela está num ambiente introvertido, é como, sabe, quando gasta a bateria, vai gastando a bateria. Uma pessoa introvertida, por exemplo, se ela tem que se expor à extroversão, ela começa a gastar a bateria. Né? Então, sabe, pessoas que no final do dia chegam e parece que passaram um rolo compressor, é um desgaste emocional, ela não carregou peso, ela não fez nada, mas parece que passou um rolo compressor, né? Porque mentalmente é um Uhum. desgaste mental.
Então, é isso, tá? Então, a gente avalia, nesse relatório, a gente consegue avaliar quais são as competências que a pessoa tem, o que ela é melhor, né? Se ela é melhor na venda, se ela é melhor para o financeiro, se ela é uma pessoa paciente, se é uma pessoa planejadora, né? Então, a gente consegue descobrir isso. E depois, esse relatório sozinho é tipo um PDF, mas é a mesma coisa que quando você vê. Sabe quando você faz exame de sangue e que você mesmo extrai da internet os resultados? Mas nem sempre você Uhum. consegue interpretar e você tem que levar para o médico, né? Então, eu, como sou especialista, eu faço a devolutiva. É como se fosse o médico, né? Não, não é o médico, mas eu vou explicar aquele relatório, porque às vezes o relatório ele é denso, né? Tem muita informação. Então, a gente faz a devolutiva. Essa devolutiva pode ser individual, por exemplo, para o Daniel, ou pode ser uma devolutiva em grupo. Você pega a tua equipe, que você quer trabalhar alguma coisa, ou comunicação, melhorar a tua equipe, você pode fazer uma devolutiva em grupo, e aí a gente engaja também um plano de desenvolvimento individual, tá? O que será que essas pessoas precisam? Elas precisam de desenvolver hard skills, ou seja, tem que fazer um curso de vendas, quais são como que chama aquelas, não é triggers, ai meu Deus, é tipo reciprocidade, escassez, não é trigger, como que chama aquilo? Gatilho, né? Gatilho da escassez, gatilho. Mas não é Sim. gatilho, é outro nome. Ah, esqueci agora. Mas sabe, não é técnico, porque os hard skills seriam técnico, ou um treinamento de vendas, ou treinamentos outros emocionais. Ah, esse cara precisa desenvolver um pouco mais a oratória, ele está travado. Então, se ele fizer um curso de oratória e de palestrante, por exemplo, não que ele vai ser um palestrante, mas ele vai se desinibir mais para conversar com uma pessoa. Então, a gente verifica um plano de desenvolvimento individual. Depois a Uhum. gente faz uma análise do time. Imagine que você tem um time de 10, 15, 30, 50 pessoas e você quer saber onde que estão as pessoas, qual é a essência delas, né? Então, eu vou mostrar um tabuleiro em que você vai ver a essência ali das pessoas, ela vai montar a cultura organizacional, porque a cultura de uma empresa, ela é montada com as pessoas, com a característica das pessoas que estão naquele momento. Isso é a cultura, a forma como a empresa está conduzindo, tá? Nós temos também a arquitetura de cargos. O que é essa arquitetura de cargos? É tipo um boneco que você vai montar do seu candidato ideal. Vamos supor que você tem que contratar pessoas. Tudo bem? Posso falar? Se qualquer coisa. Tá. Não, Você tem chegou que. um pessoal aqui, mas eu já mutei. Ah, não, tudo bem. Vamos supor que você precisa contratar pessoas e você quer saber, o teu candidato ideal, ele teria que ter essas características. Por exemplo, em vendas, ele tem que ser uma pessoa otimista, porque senão vem um cara que não é otimista, ele vai falar, não deu certo, não vai dar certo, não vai, né? Ele tem que ser uma pessoa otimista, ele tem que ser uma pessoa persuasiva, ele tem que ser uma pessoa comunicativa, ele tem que ser agradável para tratar com os clientes, né? Mas ele também tem que ser um cara de fechamento, tem que ser realista, enfim, tem algumas características. Então, você pode montar o boneco daquele teu candidato ideal, né? Então, você mapeia o perfil daquela pessoa, e aí depois, vamos supor, você pôs um anúncio e apareceram 50 pessoas, você vai contratar só 3. Então, você vai fazer uma peneira daquelas pessoas que, né, que interessam mais, que você viu que na entrevista está melhor, e você submete elas a fazerem um teste. Nisso que elas se submete, você vai saber qual que é o perfil. E o programa, ele faz um match, né, entre o perfil ideal e essas pessoas que são os candidatos mais próximos para a vaga, né? E eles verificam qual que é o grau de aderência, ou seja, quem é mais aderente a esse cargo ou não. Pode ser que você não tenha uma pessoa que seja 100% daquilo que você quer, mas você vai querer, um que tem 10% e um que tem 90%, o que tem 90% vai ser mais aderente àquela vaga. Então, o próprio sistema Uhum. verifica isso. Tá? Aí também a gente parte para os workshops ou treinamentos. Esses workshops são totalmente comportamentais, de liderança, vendas, alta performance e contratação, tá? Então, não é assim, o liderança, eu vou falar bem o que é o perfil comportamental de um líder dominante, de um líder influente, de um líder estável, de um líder, né, da política DISC. Você conhece a metodologia DISC? Já ouviu falar? Já fiz já um, Teste, é um teste, né? Teste. tá? Um tempinho atrás, na verdade. Uhum. E conheço bem por cima, assim, né? Só do teste, enfim.
Tá, tá. Nós vamos falar assim um pouquinho, né? Porque não é objetivo aqui, só estou te apresentando. E depois nisso que nós fazemos esse workshop, normalmente nós fazemos coaching. Então, é uma trilha de desenvolvimento, né? O coaching, você viu que a análise comportamental está aqui no início, é descobrir assim o estado atual. Quem é Uhum. você hoje? E o que que você quer ser, né? Qual que é o teu objetivo? Você quer dobrar o teu faturamento? Você quer aumentar, ser alguma coisa? O que que você quer? Como você está hoje? Qual a tua situação? Onde você quer chegar? Então, a gente faz processos de coaching para alinhar expectativas da equipe e saber e ajudar essa equipe a alavancar. O que que nós precisamos fazer, né, como equipe? O coaching pode ser individual, né, para o gestor, normalmente. O gestor, qual que é a tua visão, né, positiva de futuro? O que que você quer alcançar, né, como empresário, empreendedor? E aí ele tem que transmitir aquilo lá para a equipe dele. Tá? Então, como que ele transmite, como ele alinha essas expectativas com a equipe. E aí também tem a parte de feedback, que você vai acompanhando as pessoas, e se você vai fazer um treinamento, né? O conhecimento é poder, né? Então, os treinamentos, tudo que você faz, você vai melhorar, né? A sua, se bem direcionado, claro, né? Vai melhorar os seus resultados, né? E você analisa, porque tem pessoas que você dá um mesmo treinamento, tem umas que absorvem, tem outras que não, tem umas que estão afim, tem outras que não, que acham um saco, né? Então, Uhum. você tem aí um que a gente chama também nessas análises, você verifica análise de vendas, análise de gestão, como é que está o gestor, e você tem uma matriz de decisão. Essa matriz de decisão, vamos supor que você vai acompanhando uma pessoa mês a mês. Chega no fim do mês, você analisa aquelas pessoas e vê o resultado e você vai marcando. E você vê durante o ano como é que foi o comportamento, ou durante 6 meses, ou o prazo que você estipular. E aí, nessa matriz, né, você verifica que ela tem os testes, né, você verifica onde que está o quadrante que ele está. E aí, por exemplo, se é uma pessoa que ela não evoluiu conforme os estímulos que foram dados, aí pode ser que você tome a decisão de demitir. E se ela evoluiu e até está superando as expectativas, você pode, de repente, até promover, tá? Então, nessa matriz de decisão tem essas informações. Então, é o feedback. Feedback é um presente. Feedback é uma coisa muito importante que tem que ser dado, né? Porque, às vezes, a pessoa contrata rápido uma pessoa, por quê? Precisa, tem uma necessidade, só que a pessoa fica lá, a pessoa não desenvolve o que tem que desenvolver, você demora para demitir, a pessoa é uma laranja, se fosse podre, né, como a gente fala, ela Uhum. acaba contaminando o resto da equipe, né, e vai piorando, só piorando, piorando o resultado. Então, na Com nossa certeza. metodologia, o que acontece? Você tem que demorar para contratar, para analisar bem o perfil, e você tem que demitir rápido, tá? Uhum. Não pode enrolar. Aí aqui eu tenho uns clientes e parceiros, né? Normalmente começo como cliente e ele acaba se tornando parceiro também, né? E no nosso time, a Vanessa Arada, aqui também, do VC Silva Arada, ela fez também Uhum. análise comportamental, tá? Ela fez, inclusive, antes de eu entrar no BNI. Aí depois eu entrei no BNI, eu trabalho com a prefeitura, estou sempre fazendo palestras na prefeitura. Na pandemia, eu treinei os servidores, então servidores lá, muitos deles, né? Eu tive uma reunião na sexta-feira, aí encontro, oi, Irani, não sei o quê, com aqueles dados lá, nós conseguimos mexer no meu time, sabe? Então, é sempre muito gratificante aí. Então, depois eu vou passar o meu portfólio, e tá vendo que tem uns links aqui? Esses links você consegue clicar e ir para o YouTube, tá? Para ver Ah, os legal. outros depoimentos ou as palestras, né? Aqui o ano passado eu Uhum. fiz uma semana de palestra, fiz 9 palestras lá com o pessoal da Jundiaí Empreendedora. Eu fiz tudo online, foi na inauguração da Jundiaí Empreendedora. Você conhece a Jundiaí Empreendedora? Não, Não, na não, não. verdade, é uma iniciativa, é que você está em Campinas também, né? Mas é uma iniciativa aqui de Jundiaí que eles querem aproximar os empresários que precisam dos candidatos e os candidatos. Eles têm um portal e eles colocam Hum, as vagas dos candidatos, por exemplo, as empresas falam com as vagas, os candidatos vão lá e se cadastram, né? E aí as empresas buscam nesse portal. Mas ele tem outras coisas, ele tem treinamento. Agora a Jundiaí Empreendedora tem um prédio assim dentro do Maxi Shopping, não sei se você conhece o Maxi Shopping, e, e lá conheço. eles têm toda a parte assim, você quer fazer a abertura da empresa, você pode ir lá. Ele tem tanto prefeitura como o Sebrae,
tem algumas coisas, sabe? Todas aquelas coisas que você precisa para abrir a sua empresa. Tá tudo lá dentro, num lugar só. Então, você tem o suporte de todos eles ali. É bem legal essa ideia da Jundiaí Empreendedora, tá? Então, aqui estão os meus clientes e parceiros, né? E aí, os treinamentos, aí eu vou dar um pouco de detalhes, se bem que eu falei bastante ali naquela parte, né, daquela trilha, né, de desenvolvimento, que são os treinamentos que eu faço comportamentais, né, na parte de contratação, liderança, vendas e alta performance, tá? Eu faço a consultoria na contratação e eu não sou uma empresa de RH, eu não sou uma recrutadora, mas eu tenho parceiros, tá? Para fazer isso. Então, o meu negócio é mesmo fazer análise, né, do perfil comportamental. Eu vou colocar aqui um videozinho para rolar. Deixa eu ver aqui. Ele veio para outra página aqui. Deixa eu aqui, meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu passo para essa página. Não sou robô. Meu Deus, só aparece aqui um monte de coisa. Deixa eu ver. O que o coisa está fazendo? O CIS Assessment é Você um está vendo uma software tela de do inteligência YouTube? comportamental Tô. com 99% de precisão, rápido e intuitivo, de fácil usabilidade. O link para a resposta é enviado por e-mail ou WhatsApp e, claro, de fácil compreensão. É o software mais completo do mercado e conta com mais de 80 informações para análise comportamental. O software também oferece uma análise completa que abrange as 4 teorias comportamentais: DISC, tipos psicológicos, valores motivadores, inteligências múltiplas. É o único software do mercado que possui o recurso Visão 360, no qual o avaliado pode convidar pessoas do seu convívio para que deem sua visão sobre ele. Também oferece um plano de desenvolvimento individual, onde o cliente trabalha o seu SWOT pessoal, desenvolvimento de competências, definição de metas e objetivos. O software também possibilita o mapeamento da cultura organizacional de setores ou empresas e facilita as contratações. Nele, é possível definir o perfil ideal para cada função. Assim, você será capaz de selecionar as pessoas com perfil comportamental mais adequado para cada vaga. CIS Assessment, a tecnologia como aliada dos resultados de alta performance. Então, é isso. Sair um pouquinho daqui e fechar. Fechar, porque senão ele começa outro vídeo e tal. Esse videozinho aí, sabe do meu cartão de visitas digital? Ele tem, é um dos itens, conheço o CIS Assessment, tá? Se você quiser depois mostrar para alguém, né, que tenha ideia, tá? E aí, olha, quando aquele negócio do perfil ideal, é o que a gente já chama de arquitetura de cargos, você faz mapeamento do tipo, das características da pessoa que você quer, e depois que as pessoas fizerem o teste, um sistema cruza falando o que é o mais aderente a isso, tá? Então, aqui, por exemplo, os laranjas é aquilo que você selecionou. Entre otimista e realista, você precisa, por exemplo, para vendas, uma pessoa otimista. Mas, se for uma pessoa que vai trabalhar na qualidade, ela precisa ser realista, tá? E aí você vai selecionando nos amarelos aquilo que você quer. E você monta, entre outras características, né? Isso aqui é só um exemplo. Análise de times, aqui que está a chave do negócio, né? Você pega aqui a cultura organizacional e você vê aqui, né? O DISC, que ele significa D de dominante, I de influente, S de estável, né? É porque está no inglês, tá? E C de conforme, tá? Então, os dominantes, eles são mais determinados e competitivos, os influentes são persuasivos e sociáveis, os estáveis são pacientes e planejadores, e os conformes são detalhistas e organizados. Então, a gente tem aqui, vamos supor aqui, esse aqui é um tabuleiro que o sistema também traz. Imagine que você tem uma empresa que tem umas 50 pessoas e você quer mapear como é que é a cultura organizacional da tua empresa. Essas bolinhas pretas aqui, ela tem um númerozinho dentro, elas são o número das pessoas. Então, por exemplo, o 020 é o Daniel, o 019 é a Irani, o 011 é o José, a Maria, enfim, são as pessoas, tá? Você olhando aqui para esse tabuleiro, né, sabendo que o vermelho é o dominante, que os I são os comunicadores, os influentes, o verde é os planejadores e o C os conformes, o que te chama atenção nessa figura?
nessa distribuição sinceramente, É, nada, né? Dá para ver que tem um monte de bolinha no parecendo vermelho? um jogo de gamão para mim. Isso. Mas isso daí, olha, são Bolinha os no vermelho, sim. colaboradores. É. Você tá vendo Ah, que realmente foi aqui. tem muito no vermelho e tem muito no amarelo, tá? Tem, assim, um tanto razoável do planejador, mas olha só os analíticos, só tem Não 3. tem Isso nenhum. daqui, É. você está falando da essência das pessoas, tá? O que que acontece? Lembra que eu falei que tinha a menina que ela passava mal, ela fez contabilidade e tinha trauma aí de trabalhar, ela trabalhou uns anos, ela falou, gente, o que está Uhum. acontecendo comigo? Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, mas eu não gosto disso. E começava a ter os pânicos dela. Por quê? Depois eu fui ver, ela é uma influente comunicadora, né? O negócio dela, ela, lembra que eu falei que ela abriu até a banca de jornal, ela transformou numa banca de pastel, né? E é tudo Uhum. florido, é tudo com escritos bonitinhos. Por quê? Porque um comunicador normalmente é uma pessoa criativa, uma pessoa persuasiva, gosta de estar com gente, gosta de estar com pessoas. É como se fosse uma águia. Tá olhando lá de cima, ele é criativo, e aí você pega e põe uma águia dentro de uma sala, né, fechada sem ninguém. É como se você cortasse as asas da águia, tá? Para ela não. E esse é o sentimento, a pessoa adoece. Então, aqui, Uhum. ela. Está vendo os opostos aqui? Significa que a pessoa está em sofrimento, tá? Se ela é uma comunicadora, ela está fazendo função de um analítico, ela está em sofrimento. Você está puxando o elástico, e o elástico dela estourou na hora que ela falou assim: não aguento mais, eu quero sair daqui. Sabe que uma pessoa que estourou também no nosso grupo? A Andrea Ah, Testa, né? testa. Isso. Ela é uma pessoa analítica, né, extremamente analítica, e ela foi convidada a trabalhar num departamento de comunicação, que ela tinha que dar entrevistas, e ela estressou, ela falou, não quero mais isso, né? Não quero mais saber disso. Então, quando a pessoa certa no lugar certo significa ela tem um perfil, por exemplo, de comunicador e trabalhando numa função de comunicador. Né? Uma pessoa que é Uhum. analítica trabalhando na função da analítico. Eu, por exemplo, Irani, eu sou perfil DI. Meu D é bem alto e o I também, só que o E é menos, mas por isso que é DI, né? O D primeiro. O que que Uhum. acontece? Quando eu trabalhava na TI lá da empresa que eu trabalhava, teve uma época que eu tinha que escrever as programações de SQL, sabe? Escrever linha de comando. Gente, eu detestava aquilo, detestava. Mas eu gostava muito de estar em contato com as pessoas e ajudar as pessoas a trabalharem, né, no sistema, porque dentro de tecnologia tem várias funções também, né? E eu adorava Uhum. estar com as pessoas. Mas eu não sabia disso, eu não sabia por que que eu não gostava disso. E aí, quando veio assim essa análise de perfil comportamental, eu entendi perfeitamente o que que era, tá? Então é isso. Então as pessoas vamos dizer, nessa diagonal oposta, elas são complementares. A dificuldade que o influente tem, ele não consegue fazer planilhas, ele não consegue ler contrato. Não é que ele não consegue, ele faz, mas ele se perde, não presta atenção. E sabe aqueles contratos, às vezes, que são muito importantes e que 200 pessoas já leram e um cara lê e fala assim, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, e começa a pontuar as coisas? Esse é um conforme. Ele vê erro de português, ele vê erro sabe quando coisas que não fazem sentido, mesmo ordenação das palavras, conjugação dos verbos, tudo isso um analítico vê. E ele é muito importante dentro de uma Uhum. empresa, mas ele tem a função específica dele. Se você fala faturamento é 2.000, ele fala, não, não é 2.000, é 1958 por 57. Esse é o analítico, tá? É o cara que às vezes você é o cara nos mínimos detalhes. Esse é o analítico. É o que a gente chama de cri-cri. Isso. E também, esses são postos o vermelho, né, e o verde, que seria o diretor e o planejador. O cara que é dominante, ele tem muita dificuldade de planejar, muita, sabe que é muita mesmo. E o oposto dele é o complementar. Não sei se você viu, o planejador ele planeja, e se isso, e se aquilo outro. Ele vê todas as possibilidades, ele planeja, fica lá, só que ele tem muita dificuldade para pôr um plano em ação. Ele faz o plano, mas ele não coloca em ação.
O dominante, ele chega lá, ele tem o plano e ele põe em ação, sabe? Mas ele tem muita Uhum. dificuldade de planejar. Por isso que dentro de uma empresa, né, obviamente, com as suas proporções, você tem que ter os 4, porque os 4 são importantes. Não existe o certo e o errado, existe a pessoa certa no lugar certo. Aqui na marcenaria, se a gente for Uhum. comparar a marcenaria, o dominante é como se fosse o martelo. O comunicador é como se fosse o parafuso, que fica dando volta. Você viu aquelas pessoas que ficam, fala, vai aqui, vai ali, a borboleta, que fica aqui, borboletando aqui e ali, né? Mas ela vai Sim. dando liga, né? Ela liga entre as peças. O planejador é como se fosse a lixa, assim, que está alisando, aparando, né? O mediador de conflitos. Ele não gosta de briga, o negócio dele é trabalhar em equipe e não gosta de conflitos. E o analítico é o metro, o cara que mede certinho, ele mede tudo que você fala, né? Ele mede tudo. E se o Flávio lá, que vai fazer os móveis, né? Se ele não medir corretamente, ou o móvel não entra, se for um ambiente planejado, ou ele fica sobrando. Né? Então, por isso que tem que ter a exatidão. Não pode ser 5 centímetros de diferença. Não, não pode ser mais ou menos, tem que ser exato. Então, é isso mais ou menos Uhum. a correspondência. Então, nesse mapeamento, fica muito claro aquele paralelo da marcenaria, né? Quem são as pessoas? E sabendo que os opostos se complementam. Eu não sei se você viu uma live do Thiago Oliveira, do BNI, e que ele falou que ele sofreu por 7 anos porque ele procurava um sócio que fosse um perfil igual a ele. Porque é assim, uma pessoa dominante, ela gosta de estar com outros dominantes, mas numa sociedade não é uma boa. Porque eles se bicam. Um quer ser o chefe, outro também quer ser o chefe, sabe? E fica aqui, não, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, e aquela briga, né? Então, o que é o melhor? Quando ele não sabia de perfil comportamental, quando ele foi estudar, ele entendeu que ele precisava ter perfil comportamental complementar, porque a dificuldade que ele tinha que obter com o outro, né? E aí começou a dar certo as coisas dele e alavancou. Até hoje ele mora lá nos Estados Unidos, tal, né? Então é isso. A pessoa certa no lugar certo, ela vai embora. Por isso que a gente fala de alta performance, dá um resultado muito melhor. Né? A gente tem que Uhum. reconhecer os nossos problemas, reconhecer as nossas dificuldades e pedir ajuda, né? Nós não somos únicos, né? Que nem eu sou eu presa, mas eu tenho também as minhas dificuldades. Eu preciso pedir ajuda com parceiros, se não é meus colaboradores, são parceiros, tá? Uhum. Então, isso aqui é a chave, a chave, a chave. E também essa explicação eu tenho no meu cartão de visita digital. Se você está com o seu celular aí, se você clicar, Tô. se você clicar, é o segundo presente que eu deixo. Que eu falo assim, a pessoa certa no lugar certo. Eu tenho uma explicação lá que eu fiz a semana passada na Jundiaí Empreendedora que explica. Se você clicar aí. Que eu falo assim, primeiro resgate seu Workshop? presente, né? É, workshop. No workshop você vai ver essa mesma figura, só que num telão, né? Porque foi no Ah, presencial que eu sim. fiz, tá? Uhum. E aí, se você quiser explicar, porque isso aqui é uma chave tão forte. Isso aqui significa a pessoa certa no lugar certo, tá? Quando a gente fala. Mas o que que é isso, Dani? A pessoa certa no lugar certo. É também o que eu falo do Messi, né? Imagine que você é o técnico da Uhum. empresa, contratou o Messi, colocou o Messi no goleiro, porque você não sabe qual a capacidade dele, né? É o chefe, faz que eu mando e obedece que tem juízo, aqueles negócios, né? Então é isso. Então vamos lá. A gente faz o PDI, né, que eu te falei, do desenvolvimento, né? O relatório, que são 40 páginas, que é um raio-x de você, análises individuais, as análises multidirecionais, que são esses aqui: eficácia do trabalho, vendas, habilidades, inteligência emocional, matriz de decisão, teste do orgulho, tá? Aí o coaching, eu trabalho bem na parte de business coaching, coaching individual, desenvolvimento, né, humano, e o coaching em grupo. E Uhum. basicamente é isso que eu faço, tá? E eu fui transformada através desse treinamento. Esse aqui é o Paulo Vieira, né? Que me trouxe a vida de novo, porque eu tinha vontade Uhum. de tirar a minha vida. Graças a Deus ele me achou. Eu sou empreendedora digital também da Febracis, represento todos, eu sou independente, né? Mas eu represento todos os treinamentos. Então nós temos uma revista digital que eu vou mandar para você. Inclusive tem a ver com aquela Uhum. mentoria de ontem, sabe? Aquela mentoria. Também tem vários treinamentos que podem ser atrelados. E é isso, Daniel. Dúvidas? Falei demais, né? Deu mais de uma hora aí, mas acho que deu certo, Muito né? bom. Não, deu certo, entendi bem.
Eu só tenho uma pergunta, na verdade. A que âmbito você consegue atender? No nível nacional, nível regional? Então, é assim, é, olha, eu atendo tanto presencial como online, tá? Uhum. Então, não tenho dificuldade de fazer. Por enquanto, eu estou aqui em Jundiaí e Campinas, eu estou muito em Campinas por causa da Febracis também, que eu tenho várias mentorias, Ah, treinamento. legal. Estou muito em Alphaville, tá? Se precisar ir para São José dos Campos, como eu fui, eu não tenho problema com deslocamento, tá? Inclusive pelo Ah, Brasil, e perfeito. exterior também, porque se tiver, eu também vou, tá? Para mim, O dia que não você é. vier para cá, o dia Dia que que eu você vier para vier para cá, me avisa, aí a gente marca um café aqui na Contato, Sim, sim, sim. Aviso sim. né? A Ah, gente pode legal. marcar sim. Então foi muito Mas bom aí. a minha dúvida era essa só mesmo. Não, o atendimento é presencial ou online, tá? Não tem problema, a gente vai começar sempre, se for distante, né? Uma coisa online, para ver se verifica a Uhum. viabilidade, mas não tem problema, não. Aliás, eu amo viajar, você não tem noção. Eu amo. Ah, é gostoso, né? É, é. Mas, se bem que muitas coisas você pode viabilizar no online também, né? Tem coisas que você, antes que era Ah, sim. obrigatório você viajar, hoje não é tanto, né? Mas Uhum. dependendo do lugar, tudo Vai até com depende, né? De prazer. quanto a pessoa quer gastar, né? Tudo depende, né? Ah, Porque sim, a claro. viagem, né? O cliente vai acabar despendendo com hotel, com despesas de deslocamento, óbvio, né? Sim, sim. Então, e tem coisas que dá para fazer sim online, tá? Perfeito. Então é isso, Daniel. Fiquei muito feliz Muito aí de bom. poder estar. Acho que vou dar um stop share aqui. Stop share e stop a gravação aqui também. Onde é que tá meu recording aqui? Stop.